Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje eu vou comentar a respeito do informativo 683 do Superior Tribunal de Justiça, no qual pontua que o interrogatório deve ser o último ato da instrução e caso ocorra uma inversão, o prejuízo é presumido. Não há necessidade de ser provado esse prejuízo. Então há uma nulidade o quê? Absoluta, certo? Então perceba que com esse informativo deixa claro que é preciso resguardar os princípios do contraditório para a defesa. Então, se eu permito uma inversão do interrogatório do réu, o interrogatório do réu passa a ser o primeiro ato da instrução processual, eu estou trazendo um prejuízo ao réu, porque é uma violação ao contraditório, é ampla defesa, porque ele não consegue saber o que vai ser produzido contra ele. Então, por isso que o legislador prevê no procedimento comum ordinário, sumário, tribunal do júri, que o interrogatório do réu seja o último ato, para que ele saiba o que foi produzido contra ele. Então, se há uma inversão, o prejuízo ele é presumido. O prejuízo é presumido, então logo há uma nulidade absoluta. Isso é um grande avanço desse informativo do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que cada vez mais na jurisprudência, tribunais estaduais, tribunais regionais federais, juiz de primeiro grau, até o próprio Supremo Tribunal Federal, que relativiza as nulidades. Inclusive, eu fiz recentemente um artigo no qual o Supremo Tribunal Federal relativizou determinados institutos da nulidade nos seguintes casos. Por exemplo, teve um tribunal do júri no qual o Ministério Público falou durante 1h30, certo? Porque era apenas o réu. E a defesa ela falou apenas 3 minutos. E, pasmem, há uma completa violação ao contraditório, porque a defesa não teve uma defesa, o réu não teve uma defesa igual, párea ao Ministério Público. E mesmo assim, não foi reconhecida a nulidade absoluta, porque vocês sabem que a ausência de defesa gera uma nulidade absoluta. A nulidade relativa é quando há uma deficiência na defesa, e nesse caso não houve uma deficiência, e sim uma ausência, porque 3 minutos sustentando no tribunal do júri é só apenas as saudações. Outro caso também que o Supremo Tribunal Federal relativizou nas nulidades, no caso em que o Código de Processo Penal prevê que primeiro que deve fazer as perguntas testemunhas deve ser a parte que arrolou, depois a parte adversa e caso tenha alguma dúvida, o juiz. Isso está literalmente previsto no nosso Código de Processo Penal. E mesmo assim, em um caso específico, o Supremo Tribunal Federal julgou dizendo que não haveria nulidade o fato do juiz ter iniciado as perguntas testemunhas. Veja, nós estamos no sistema o quê? Acusatório, em que o juiz tem a função de ser apenas um espectador, em que as partes que têm que buscar as provas. Então veja, num processo penal em que cada vez mais a gente vê no Supremo Tribunal Federal as relativizações das nulidades, veja que com esse informativo 683 do Superior Tribunal de Justiça, isso é um avanço no sentido de deixar claro que existe sim ainda no nosso Código de Processo Penal as nulidades absolutas. Então, quando houver uma inversão no interrogatório do réu, é claro, é nítido que gera um prejuízo. Logo, se há um prejuízo, há uma nulidade. Tá bom? Então, fica configurado, deixar claro que há uma nulidade absoluta. Tá bom? Então, forte abraço, até a próxima.